Deus, Ele quer mudar a nossa forma de ver. Deus quer mudar a nossa perspectiva. Deus quer mudar a nossa visão em que nós temos em relação a nós mesmos, aos outros. Coloca, por favor, a Bíblia diz: eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar o futuro que eu desejo. Pode acender as luzes, por favor. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 29, a presença de Deus está tão forte que a minha perna está até bambeando. Jeremias 29, 11 diz assim, diga bem forte comigo, vamos ler juntos, vamos, 1, 2, 3. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Amém? Vamos aplaudir o Senhor por essa palavra. O que nós entendemos? Pode abaixar um pouquinho que está dando um microfonia no meu microfone. Pode se assentar nesse mesmo espírito. O que nós entendemos? Que muitas vezes nós temos uma vida, e toda a nossa vida nós tomamos decisões e nós nos movemos sobre um fundamento errado. Talvez você teve uma decepção na sua vida, você teve um trauma, você teve algo que afetou a rota. Já aconteceu de você estar indo viajar e você estava indo para um lugar e infelizmente o carro quebrou, ou algo do tipo que desviou você da rota? Você obrigatoriamente teve que entrar em outra cidade, dormir lá, arrumar o carro, algo do tipo. A nossa vida é dessa forma. Do dia que nós nascemos, nós corremos para alcançar uma linha de chegada. A partir do momento que nós nascemos, o relógio começa a contar da vida. A Bíblia diz, lá em Salmos, que antes mesmo de nós nascermos, todos os nossos dias foram contados e escritos no seu livro. Diga comigo, existe nas mãos de Deus um livro. Olha, segura a Bíblia ou algo assim, olha para o teu irmão do lado e fala assim: sabe o que está escrito nesse livro? Olha para ele, dá um sorriso e fala: a sua história. Diga para ele, não aquilo que você já viveu, mas também aquilo que ainda você vai viver. Olha o que diz: os teus olhos viram a minha substância ainda informe no teu livro, e foram escritos todos os meus dias, e cada um deles escritos, não é só escrito, escuta, escrito e determinado, quando nenhum deles existia. Eu não sei se você está entendendo, ali ele está dizendo, eu ainda era uma substância sem forma. Quantas coisas que você vive fundamentadas naquilo que baseado naquilo que você viveu, em decepções, em frustrações. Quantas coisas deformaram os planos de Deus para você? A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 1, depois vamos voltar a Salmo 139, 16. A terra, porém, no princípio estava sem forma, ela estava vazia,
havia trevas e havia um abismo, porém o Espírito do Senhor se movia. O Espírito de Deus, ele está próximo à calamidade, ele não é indiferente, ele fica próximo daquilo que está sem forma, vazio, com trevas, esperando o quê? Uma palavra. E quando Deus libera uma palavra, ele dá forma naquilo que não tem forma. Preste atenção, alguma coisa entrou em colisão com a terra, e deixou a terra o quê? Sem forma, vazia, com trevas, com abismo. Nos planos de Deus, a terra deveria ser sem forma, vazia, com trevas e com abismo. Então Deus fez o quê? Fala comigo, interviu. Diga assim, porque quando algo sai da rota do plano original de Deus, da qual ele já determinou, ele intervém através da palavra para trazer de volta ao plano original. Entendeu? Então a terra é um exemplo. Ela estava sem forma, vazia, com trevas. Hebreus 11:3 diz, Hebreus capítulo 11 versículo 3, pela fé entendemos que o universo foi o que? Você só forma aquilo que estava deformado. Olha assim para você e fala, o que está ainda deformado dentro de mim é fruto de algo que aconteceu no meio do percurso e me tirou da rota original determinada de Deus para mim. O que é algo deformado? O que você acabou de dizer. Algo somente que saiu da rota original, dos planos. Mas a minha vida emocional. Mas eu enfrentei um abuso na infância. Mas eu enfrentei agressão. Isso é plano de Deus? Isso é a rota de Deus? A religião ensinou o quê? Não, cada um tem que carregar a sua cruz, é assim mesmo. Não. Deformidades são acidentes, problemas que houveram por conta da natureza caída que nós temos e do pecado, que deformaram aquilo que Deus já determinou. Mas pela fé, como que é o caminho de volta para a reconstrução daquilo que está deformado? Como que é o caminho de volta para reconstruir o que está deformado? Então eu não caminho mais, não, sabe o que é, pastor? Coitadinho de mim, meu pai me abandonou. O que é o pai abandonar? Pode um pai abandonar o filho? Não, mas abandonou. Por quê? Porque o pecado entrou no mundo e deformou pessoas. Exemplo, um homem que deveria cuidar da esposa e dos filhos, ele deixa-os, os agride, os fere e os deixa por outro motivo. Isso aí é plano de Deus? Não, é uma deformação do plano original de Deus. É um acidente, é algo que saiu da rota. Você não planeja, não, hoje vai fundir o motor do meu carro e eu vou parar em tal lugar. Hoje o radiador vai furar e eu vou ter que parar e dormir aqui. Você planeja isso? Não, não está nos seus planos. Também não está nos planos de Deus o que aconteceu de errado com você, mas aconteceu. Então como Deus pode formar o que foi deformado? Primeiro, diga bem forte, a primeira coisa que o diabo quer fazer de você, depois que ele te deforma, a palavra maligno significa aquele que deforma pelo fogo. Tudo que o maligno toca, ele deforma. Vós sois fortes, porque tem vencido o maligno. O que é vencer o maligno? Não permitir que ele me deforme. Não permitir que ele me deforme. Perder a fé é uma deformidade. Ter fé é estar em forma espiritualmente. Então o normal não é ser triste sem fé. O normal nos planos de Deus é o quê? Caminhar em fé e vencendo em conquista. Então
Pela fé entendemos que o universo foi formado. Então, como fazer o caminho de volta, pastor? Primeiro, fé. A fé é a arma que você tem contra todas as artimanhas de Satanás. Pega essa revolta que você tem do que aconteceu com você e usa como força para você falar: Satanás, você tentou deformar minha vida. Satanás, o meu sonho era ser uma moça que casasse de véu e grinalda, brincava de boneca, e o meu sonho era ter um casamento perfeito, e você fez eu ser abusada. E o diabo fica falando: nunca você vai arrumar um homem, nunca você vai ser limpa. Ou o meu sonho era ter um casamento perfeito, e eu me envolvi com alguém, achei que era o homem dos sonhos, e acabou que arruinou minha vida. O plano original está perdido? Deus te traz de volta para a rota. Como eu volto para a rota original? E a fé vai gerar o que em mim? Entendimento. E agora eu não vou caminhar mais baseado no que aconteceu comigo, no que me ocorreu, mas eu vou caminhar dentro de vocês são muito inteligentes. Então de parabéns, tiraram 10. Aleluia. Então, veja bem, antes eu caminhava assim: não, a vida é difícil, e aí você lembra de sempre o que aconteceu, que deformou você, porque você não é assim, Deus não te criou para ser assim, e aí você fala: não, pela fé, eu volto ao plano original. Então agora o meu fundamento não é o que fizeram comigo, o meu fundamento é o que eu decido fazer com o que fizeram comigo, e eu decido caminhar dentro de qual o entendimento? Que Deus já formou e planejou algo para mim. Quem dá forma à minha vida é Deus. Se Ele deu forma ao mundo que estava deformado, Ele também dará forma à minha vida. Não há nada impossível para Deus. Então pela fé eu tenho um entendimento, e caminho pela fé, e dentro do entendimento que a palavra formou o universo que estava sem. Deus criou o universo perfeito. Deus criou tudo perfeito, porque Deus não faz nada pela metade. Não vamos entrar em questões agora aqui teológicas, mas algo entrou em rota de colisão com a terra e deformou. A terra estava o quê? Sem forma. Vamos lá, conta comigo: sem forma, vazia, com trevas e abismo. Quantas vezes a tua vida estava o quê? Sem, o que mais? Cheia de, e um grande abismo. E você vai se contentar com isso? Não, você vai falar: não, isso é um acidente, isso foi algo que entrou na rota de Deus e me tirou da rota original. Mas dentro do entendimento restaurado, eu creio que a palavra vai dar forma na minha vida. Aleluia! Porque do mesmo jeito que Deus interviu, todas as vezes que algo se deforma, Deus intervém. Diga comigo: todas as vezes que algo é deformado, Deus vai intervir, trazer a forma para seguir o plano original. Quem entendeu? Quantos podem aplaudir e glorificar a Deus? Não temas, não temas, não temas, não temas. Então pela fé eu entendo que o universo foi criado, formado pela palavra. Então eu já entendi que algo pode ser deformado, mas pode ser também formado de novo. Coisas ruins podem me acontecer, podem ou não podem? Mas se algo acontecer e deformar, pela fé e pela palavra e pelo entendimento, Deus vai novamente, de maneira que o visível vai existir das coisas que não são visíveis. Aí voltamos para Salmos. Eu ainda era uma substância sem forma, e neste livro todos os meus dias foram o quê? Escritos. Há uma diferença entre só ser escrito.
O que é isso? Há uma grande diferença entre algo ser escrito e algo acontecer. Tem a lei aqui, olha, a lei me garante, mas as coisas aqui não funcionam. É muita burocracia, já ouviu isso? No reino de Deus não. Está escrito e está determinado que vai acontecer. Antes mesmo, então detalhe, antes mesmo de eu e você ter uma forma física, já tinha uma palavra em relação a nós. Porque a palavra está acima da condição. Diga comigo, a palavra, anotem aí, está acima da condição. Então, o que eu tenho que entender? Mas eu fui isso, mas aconteceu aquilo. Ei, antes de você nascer, já tinha uma palavra. Não caminhe por aquilo que aconteceu, caminhe pela palavra. Caminhar baseado no que aconteceu, é caminhar numa rota sem forma, sem fé, sem entendimento, sem palavra. Caminhar no que Deus falou a meu respeito, é caminhar no plano original de Deus, naquilo que Ele formou, naquilo que Ele descreveu e naquilo que Ele determinou para mim e para você. Então pega de novo assim, a Bíblia fala, tem um livro, e nesse livro já está escrito a minha história. Eu decido não ser fruto do que aconteceu comigo. Eu decido viver o que está no livro. É por isso que ele fala em Jeremias 29, vamos voltar lá. Ele diz o quê? Eu é que sei. Entendeu agora? Clareou? Ele está falando assim, eu vou fazer isso na tua vida. Qual que é a primeira coisa que a gente faz? Baseia a palavra, quem já fez isso assim como eu, na realidade que a gente está vivendo. A gente pega a palavra e fala assim, meu Deus, mas isso que ele está falando é impossível. Por quê? Olha a minha condição. Ele está falando, a condição não é referência, a referência é a palavra. O que fala lá em Jeremias 1? Ele fala, eu te constituí profeta. Jeremias fala assim, eu não passo de uma criança. Ele dá uma palavra e fala, olha, a minha palavra determinou que você vai ser um profeta. Não, mas olha para mim, eu não passo de uma criança. E aí a resposta de Deus para ele é, antes de formá-lo no ventre materno, eu já te conhecia, e antes de você nascer, te consagrei e te constituí profeta das nações. Sabe o que significa? Todas as vezes que Deus dá uma palavra, não temos que pautar a palavra na nossa condição. Temos que entender que o que Ele está falando é o que já foi liberado no livro. Isso nos dá fé e esperança, porque olhando para a nossa condição, não tem como se cumprir. Mas sabendo que está no livro, eu quero viver todo dia uma profecia. Tem gente falando assim, não, mas a profecia acabou. Não, só começou. Eu vou viver todas as profecias. Amanhã qual é o dia? Amanhã é 20 o quê? 25. Tem uma profecia para você e para mim viver amanhã. Na hora que você levantar, você vai falar, Senhor, eu não sei de nada, é o Senhor que sabe melhor a meu respeito. Eu, Odair, qual que é o seu sobrenome? Beraldo, quero viver neste dia 25 de setembro, a profecia que está escrita no livro para mim. Nós não vamos reagir. Quem reage não está no plano original. Nós não reagimos às circunstâncias, nós agimos pautados numa palavra debaixo do livro profético que já foi profetizado ao nosso respeito antes da fundação do mundo. Por isso que ele fala, se alguém bater no teu rosto, oferece o outro também. Sabe por quê? Nenhum tapa tira você do controle, porque você não reage, você caminha debaixo de uma palavra. Você não caminha baseado num tapa que te deram. Você não caminha baseado numa injustiça que te fizeram. Você não caminha baseado numa calúnia que falaram a teu respeito. Você caminha pautado numa palavra que o Deus do céu tem ao teu respeito. Então não se distraia com pequenas coisas. Jeremias diz, eu não passo de uma criança. Deus diz para ele, não diga que você não passa de uma criança.
Quando Deus está falando isso, Ele não está querendo elevar a emoção dele, falar na emoção. Ele está ministrando ao espírito dele. Não diga que você não passa no crente, porque para mim você não é. Porque antes de você nascer, eu já constituí quem você deveria de ser. Você precisa entender isso. Então, pela fé, dentro de um entendimento, você caminha nesse fundamento e as coisas mudam. Quando você muda a sua forma de agir e de caminhar. É por isso que a palavra de Deus diz: assim como a chuva desce, e como a neve desce, e ela prepara a terra para aquele que semeia, e pão para aquele que come, assim será, escute, eu amo essa palavra, assim será toda palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia. Aleluia. Vamos ler? Todos juntos, vamos, 1, 2, 3, porque assim como a chuva e a neve descem dos céus, e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará para aquilo que eu... Nenhuma palavra de Deus a teu respeito vai voltar, vai se cumprir na tua vida, porque os meus caminhos, ele diz, são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos, eu é que sei que pensamentos que têm a vosso respeito. Ele fala, os meus caminhos, coloca nessa parte, são maiores do que os seus, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus. Pensa alguma coisa a teu respeito, pensa aí agora. Deus pensa muito mais, Deus estima muito mais você, Deus te ama muito mais, Deus tem muito mais, porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Por quê? Porque os meus caminhos e os meus pensamentos são o quê? Mais altos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Nós pensamos que a nossa vida é fruto do que carregamos até aqui. Na teologia do mundo, nós somos fruto do que vivemos até aqui. Não, eu sou fruto de uma palavra. Quantos podem levantar a mão direita e falar, eu sou fruto de uma palavra? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Lucas 13 fala sobre uma mulher, e ela sofria muito, meu Deus. E quando eu entrei aqui nessa noite, o Espírito Santo falou para mim, fale dessa mulher. A partir do verso 10, Lucas 13, 10 diz, num sábado, Jesus estava ensinando nas sinagogas, e chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade, havia 18 anos, e ela andava encurvada. Olha para mim, 18 anos, e ela caminhava sobre qual fundamento? Que ela não podia olhar para cima, nem para frente, ela andava assim. Aquela enfermidade estava estabelecendo até que ponto aquela mulher viveria, de que forma viveria, o que poderia fazer e o que não poderia. Muitas vezes nós nos adaptamos e nos costumamos facilmente, até com as calamidades, falando, não, eu consigo viver assim. E aqui diz que 18 anos ela andava encurvada, sem poder se direitar de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse, mulher, você está livre da sua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Sabe o que o Senhor está falando comigo nesta noite? Eu estou pegando aqueles que estão encurvados,
e estou corrigindo a rota original. E eles vão, sabe o que o Espírito Santo falou para mim na hora que eu estava ministrando? Ele disse para mim: diga para eles, andem de cabeça erguida. A águia, a galinha, ela tem os olhos laterais, já viu? Já viu a galinha? Quando ela vai olhar um milho, ela faz o quê? Por isso que ela é engraçada. Imagina uma águia. Você já imaginou aquela águia? Ela faz aquele voo, aí ela desce e ela começa. E pega o milho, combina com a águia. Imagine que uma águia, a mãe dela, olha lá, a mãe dela estava com um ovinho. Na hora que ela estava voando, ela soltou o ovinho sem querer, caiu no galinheiro. E ela cresceu no meio das galinhas. Aí imagina você chegar nesse galinheiro e ver uma águia como essa assim, comendo milho. Você acharia estranho? Combina com ela, porque ela não está vivendo aquilo que foi criada para viver. Da mesma forma, muitos aqui, não é porque você foi, com todo respeito, eu estou dando um exemplo dentro do contexto, não é porque você foi criado dentro de um galinheiro que você é uma galinha ou um galo. Deus te chamou para ser águia. O teu contexto a qual você foi inserido não pode determinar como você vai viver. Só Deus. No meu livro foram escritos todos os seus dias e determinado. Jeremias, não diga que você é uma criança, porque eu te constituí e determinei. O que fez você pensar que você não tinha uma visão, que você não tinha potencial? Deus está chamando para fora essa identidade que está aí presa. Eu vejo um zíper abrindo e você sendo virado do avesso, e saindo dentro de você uma identidade nova. Porque aqueles que esperam no Senhor subirão como águia, renovarão as suas forças, correrão e não. Essa mulher, 18 anos, Jesus falou: você está curada? Ele falou que ela estava curada. Você está livre. Porque uma enfermidade não é só uma doença física, ela aprisiona todas as decisões e toda a rotina diária de uma vida baseada nela. Ela governa a vida da pessoa. Uma enfermidade não coloca só uma trava física, ela coloca uma trava mental, emocional e espiritual. Ele não disse você está curado, ele disse você está livre, porque ela se sentia presa. A vida dela era condicionada à enfermidade. Quem governava a vida dela era a enfermidade. E o Senhor falou: eu removo aquilo que prende. A identidade que eu determinei para você viver, eu removo. A enfermidade só era um empecilho que ele estava removendo, para que ela pudesse viver o plano de Deus original. Deus corrigiu a rota daquela mulher. Deus nesta noite está corrigindo rotas. Deus, através da palavra profética e de conhecimento, porque se nós ficássemos a noite toda aqui, eu ia orar de um por um, mas através da palavra de conhecimento e de revelação, Ele traz para que você primeiro saiba que Deus é Deus. Porque eu te conheci, alguma vez eu te vi na tua vida? Eu te conheci, alguma vez eu te vi? Nunca te vi, não sei nem teu nome. Então, mas Deus sabe, Deus conhece, porque já está escrito. Então ele chega para o profeta e fala assim: ó, abra no livro tal, no capítulo tal. Como é que é o teu nome? Fábia? Cláudia. Abra no livro tal, no capítulo da Cláudia, que eu vou te contar o que ela está vivendo e o que eu tenho para ela. Aí ela vai falar: mas que negócio estranho, como é que ele sabe dessas coisas? O mesmo que me contou essas coisas, ele está dizendo que ele tem uma história linda escrita para você. Ele tem uma história para você.
Ele tem uma nova história para você. Decida hoje viver a história que Deus tem para você. Não seja como a mulher encurvada. Levante a cabeça. Receba a identidade de Deus. Fique de pé, feche os teus olhos, vamos orar. Oh, Jesus maravilhoso. Fala para o teu irmão, levanta a cabeça. Deus tem uma nova história para você. E quem crê nessa palavra? Quem toma posse dessa palavra? Deus, Ele é quem sabe o que é melhor para você e para mim. Eu é que sei que pensamentos que tem. Quando Ele fala eu que sei que pensamentos, entendimento. Aí eu lembro de Hebreus 11, 3. Pela fé eu tenho um entendimento restaurado. Eu não tenho mais um entendimento baseado na história que eu vivi até aqui. Eu tenho um entendimento restaurado. E Jesus curou a mulher no sábado. Ninguém nunca pôde fazer nada para aquela mulher, mas eles começaram a questionar o porquê dele ter curado no sábado. Os religiosos sempre vão questionar. Mas assim como Paulo disse, eu digo, eu não vim com uma palavra persuasiva, cheia de conhecimento humano. Eu vim com uma palavra com demonstração de poder. Você não entra aqui e a Bíblia é uma bula, que a gente lê a bula para quem está doente e fala, agora vai embora. Abre a caixa com remédio. Só quem sentiu dor na vida sabe o que é depender de um remédio para tirar a dor. Abre a bula e lê e fala, agora pode ir embora para casa. Vai resolver? Não. A mesma coisa, fala tanta coisa bonita da Bíblia e resolve? Não. Eu quero um evangelho que resolve. Eu quero um evangelho com demonstração de poder. Nenhuma palavra que sai da boca de Deus volta vazia. E como que eu sei que alguém está sendo boca de Deus? Quando um profeta fala algo e a palavra não volta vazia, quer dizer que não é o homem que está falando, é o próprio Deus que está falando. Aleluia! Uma coisa eu posso te garantir: aqueles que têm crido na palavra têm sido liberados e têm se apegado a essa palavra, nenhuma palavra volta vazia. Quer ver? Outro dia, eu não quero expor também a pessoa, mas outro dia vai dar o testemunho. Mas levanta a tua mão, você, ela ali, isso. Domingo, no último culto, quem viu orando por ela, pelo marido? O marido dela está ali também, levanta a mão. Há muito tempo, eles esperando um documento sair para liberar algo para eles que eles precisam, não é isso? Um recurso. Vocês vão dar esse testemunho aqui em cima. Travado há muito tempo, não é isso? Vieram e falaram, o senhor pode orar? Era algo assim impossível. Não era impossível? O senhor pode orar? Nós cremos que o senhor é um homem de Deus. E eu ali orando assim, e aí Espírito Santo, posso liberar? Porque se eu falo e a palavra volta vazia, não é Deus que falou. A Bíblia fala que tem profetas na Bíblia que profetizaram, sendo que Deus não mandou. A gente quer o bem da pessoa. Eu querer o teu bem e falar, Deus está falando, é grave. Concordam comigo? E aí eu falei, e aí, Senhor? Na hora que eu estava falando com eles, eu consultei o telão espiritual que ele abre para mim. E na hora que eu olhei o telão, ele falou assim, pode liberar. Eu falei assim, está liberado o documento que vocês precisam. Eu orei domingo, já há muito tempo travado, não era? Que dia chegou o documento? Ah, você está de brincadeira. Glória a Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Ah, você está de brincadeira. Depois de tanto tempo, ia chegar logo depois da oração. É coincidência, não é possível. É Deus ou não é Deus? Ah, na hora que ela mandou para mim, eu falei, esse aqui é Deus. Já estava vindo umas notícias para tentar me intercessor. Eu já saí assim, Deus é demais, Deus é poderoso, e pisa no Satanás, Ele é poderoso, expulsa Satanás, Deus é poderoso, expulsa Satanás. Meu Deus, este é quem tu és. Esse Deus é demais. E se fosse contar os outros testemunhos aqui, meu Jesus,
Quem tem testemunho para contar? Não hoje, outro dia, levanta a mão. Pega a senha. É muitos milagres. Vou contar mais um, animei. A Jandréia, nós fomos lá em Bueno Brandão. Bueno Brandão, que ela foi com a gente? Onde que foi? Foi em Bueno Brandão. Aí na volta, ela foi na frente, sei lá quanto tempo. Aí eu pá com o pessoal, nós estou chegando ali naquela avenida principal, quando quem estava indo de Bueno, de Borda Mata, e eu passo assim, tá ela lá na fubiquinha dela. Eu olhei, Dani, quem que está do lado? É a Jandréia. Eu falei, é ela. Quase que eu não vi o volante, no volante, só o bracinho assim. Eu falei, meu Jesus. Eu falei, ela é corajosa, ela foi sozinha. A Dani falou, foi não, Deus tem que dar um carro novo para ela, tem que dar um carro bom para ela, melhor. Aí, liberando palavra que Deus vai mudar, tal. Ela mandou para a pastora, olha aqui, ó. Eu peguei a palavra, eu peguei a fé, falei, vai, não tem condição, vai na fé mesmo então, que Deus dá forma. Fui lá, tá aqui, ó, troquei o carrinho velhinho, peguei um carro mais novo aqui, ó. E já vem com o carrinho novo hoje aí, ó. Glória a Deus. É isso. É pisar no Jordão. E ele está gostando da glória daqui, vem de carro, ele já está, eita glória. Quem quiser, eu estou aqui, deixa Deus te usar. Quem quiser carro novo, ó. É isso. O senhor está falando de coisas, o senhor está falando de prosperidade. Não, eu estou falando de um plano original que Deus tem para você. Eu quero viver o plano original. E mais pandemia, não sei o que, isso não tem nada a ver com o plano que Deus tem para mim, com o original. Eu estou nem aí com pandemia, com nada, eu nem considero isso. Mudo para o salão melhor, ganho mais alma, batizo, faço mais coisas, avanço, evangelizo. Sabe por quê? Eu não considero o que está acontecendo, que está tentando me tirar da rota. Eu continuo no plano original. Pastor, mas teve gente que morreu, não fala isso. Não morreram, irmão, foi promovido, voltou para o plano original. Glória a Deus. De qualquer jeito nós está ganhando. De qualquer jeito o reino ganha. Mas morreu, mas está salvo, está na glória, está melhor que a gente, está no plano original. Voltou para a origem. Ou você acha que você vai viver quantos anos? Até 200 anos? Vamos viver uma vida de dignidade aqui na terra, mas quando formos recolhidos, estaremos juntamente com Ele eternamente. Amém? Mas enquanto aqui, vamos viver uma vida de plenitude. Amém? Quantos creem nisso? Abra suas mãos e fala, eu recebo pela fé essa palavra de fé. Tudo que me roubou e me tirou da rota original, eu arranco esses fundamentos e eu vivo sobre o fundamento da fé. E sobre esse fundamento eu me moverei, dentro desse entendimento, vivendo os planos originais de Deus para mim, decretados para mim. Eu vou viver cada dia uma profecia, uma palavra de Deus. Amém, glória a Deus, aleluia, aplauda ao Senhor, aleluia.